A curva da banheira, ou também chamada de curva de taxa de falha, é um gráfico que tem a forma ou se assemelha a uma banheira. Ele é utilizado para representar a probabilidade de um ativo falhar durante toda a sua vida útil. Nela, encontramos a taxa de falha ao longo do tempo, explicando melhor sobre as suas fases de infância, vida útil e desgaste. Então, nesse vídeo, eu vou explicar melhor sobre a curva da banheira e as suas principais características. Mas, antes da gente continuar, já curte e se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum vídeo sobre manutenção. Geralmente, os equipamentos no início da vida útil têm uma elevada taxa de falhas devido aqui a problemas de fabricação, instalação inadequada, componentes defeituosos ou montagem incorreta. Com o tempo, esses fatores são corrigidos e o equipamento entra num patamar de estabilidade, com uma taxa de falhas mais constante. As falhas aqui, quando ocorrem, são aleatórias. Depois, à medida que aumentam as condições de utilização e a agressividade do ambiente em que o equipamento se encontra, a taxa de falha começa a aumentar devido ao desgaste dos componentes. A identificação da curva da taxa de falha de um componente ou de um ativo ajuda ao controle de manutenção, principalmente no controle do estado de saúde do equipamento, tempo de garantia e confiabilidade na escolha das medidas necessárias para aumentar a disponibilidade dos sistemas. Agora, a gente vai analisar 3 pontos do gráfico que são de extrema importância, que são a mortalidade infantil, a vida útil e o período de desgaste. Primeiro, a mortalidade infantil. Essa é a fase em que as falhas ocorrem devido aqui a problemas de fabricação, como falado antes, defeitos de instalação, erros de concepção, montagem incorreta e componentes inadequados. No período de mortalidade infantil, a taxa de falhas é alta, porém ela decresce. As falhas preliminares são causadas por defeitos aqui congênitos ou fraquezas, erros de projeto, peças defeituosas, processos de fabricação inadequados, mão de obra desqualificada, estocagem inapropriada, instalação imprópria, partida deficiente, entre outros. A taxa de falhas, então, diminui com o tempo, conforme os reparos dos defeitos eliminam os componentes frágeis ou à medida que são detectados e reparados erros de projeto ou de instalação. Celito aponta que, nesse período, a melhor estratégia de manutenção, no caso, é a corretiva, ou seja, cabe à manutenção não apenas reparar o equipamento, mas corrigi-lo para que a falha não se repita. Depois, a gente tem a fase da vida útil, onde os ativos entram no nível de estabilidade em que as falhas que ocorrem na fase de mortalidade infantil foram corrigidas e temos uma taxa de falha estável. Se ocorrerem, então, falhas nessa fase, elas são geralmente aleatórias e o número de falhas é muito menor do que na primeira fase. As falhas ocorrem, então, por causas aleatórias externas ao sistema, tais como acidentes, liberações excessivas de energia, mau uso ou operação inadequada e são de difícil controle. Falhas aleatórias podem assumir diversas naturezas, tais como sobrecargas aleatórias, problemas externos de alimentação elétrica, vibração, impactos mecânicos, bruscas variações de temperatura, erros humanos de operação e outras. Elas podem ser reduzidas projetando equipamentos mais robustos do que exige o meio em que opera ou padronizando aqui a operação. Celito também aponta que nesse período a melhor estratégia de manutenção é a preditiva, ou seja, o monitoramento para detectar o início da falha. E finalmente, o período de desgaste. De acordo com as condições do uso e a deterioração do meio ambiente em que se encontra, o equipamento então começa a apresentar um aumento considerável nas proporções de erros. Isso acontece em função do desgaste dos componentes. Essa fase é caracterizada pelo desgaste do componente, corrosão, fadiga, trincas, deterioração mecânica, elétrica ou química. Então, para produzir produtos com vida útil mais prolongada, deve-se atentar aqui para o projeto, utilizando materiais e componentes mais duráveis, um plano de inspeção e manutenção que detecte que iniciou então a mortalidade e esse passa a ser prevenida substituindo alguns dos itens. O padrão de falha da curva da banheira é um pouco complicado de determinar e existe um conceito antigo que a curva da banheira era aplicada a um equipamento e não aos seus componentes individuais. Esse é um conceito antigo e que atualmente é entendível que cada componente tem a sua própria curva da banheira individual e que o somatório delas gera a curva da banheira do equipamento. Um ponto importante e que deve ser levado em conta é que a complexidade dos equipamentos vem crescendo nos últimos anos.
O aumento da tecnologia embarcada e o uso cada vez maior de componentes eletrônicos, ao invés de equipamentos com estrutura mecânica comandando os movimentos, tem levado aqui a considerável mudança na natureza das falhas. Algumas das curvas de falhas podem ser observadas no desenho ao lado. A probabilidade condicional de falhas é traçada contra o tempo de operação para uma ampla variedade de componentes mecânicos e elétricos. Então, o primeiro modo de falha é a mais famosa curva da banheira que a gente já explicou aqui antes. O segundo modo de falha representa uma taxa de falhas gradual e uma zona de desgaste acentuada. O terceiro modo de falha mostra uma taxa levemente crescente, porém sem uma zona aqui definida de desgaste. Então, uma possível causa dessa falha é a fadiga. Se a gente conhecer então a curva de tensão pelo número de ciclos de material do componente, é possível prever a fadiga para um determinado nível de tensão. O quarto modo de falha mostra uma taxa baixa quando o componente é novo ou recém-saído de uma fabricação, seguido aqui de um patamar constante de falha. O quinto modo de falha mostra uma saída constante durante toda a vida do componente, com leves ou até imperceptíveis quedas da taxa de falha. A probabilidade de falha em qualquer período é a mesma. O sexto modo de falha inicia uma redução rápida das taxas de falhas, seguido por um período de taxas constantes. É um modo mais interessante, pois é o único que decresce com o tempo e é o mais usual dos modos de falhas. A forma dessa última curva indica que a maior probabilidade de falhas ocorre quando o componente é novo ou imediatamente após a restauração. Estudos realizados em aviões civis mostram que 4% dos itens comportam-se de acordo com o primeiro modo de falha, 2% com o segundo, 5% com o terceiro, 7% com o quarto, 14% com o quinto e 68% com o sexto. Equipamentos de outros ramos da indústria não se comportam necessariamente como os da aviação civil. Porém, à medida que a complexidade dos equipamentos cresce, as curvas 5 e 6 se tornam mais predominantes. Portanto, identificar como está o comportamento das falhas nos seus ativos é fundamental, porque por meio disso é possível definir qual é o tipo de manutenção é o mais adequado, já que a curva tem impacto direto na disponibilidade que a máquina terá para a produção. Assim, é possível alinhar as expectativas e uma excelente estratégia de otimização do uso do tempo e dos recursos. E agora, se você quer entender mais sobre algumas das curvas de confiabilidade e como calcular a confiabilidade nas suas máquinas, eu separei aqui do lado 2 vídeos para você.